Obrigado por aceitar o nosso convite. E começa contando para a gente que vacina é essa? Essa vacina nova da Covax, né? É uma Isso. parceria da Covax com a DASA aqui no aqui no Brasil, né? A Covax está desenvolvendo uma vacina que é uma vacina baseada em multipeptídeos, uma vacina diferente das outras vacinas que estão sendo desenvolvidas atualmente. Né? Essa vacina ela não tem nenhuma partícula do vírus, ela é uma vacina que pega peptídeos fabricados em laboratórios, baseados nos epítopos, nos antígenos que estão presentes no vírus, né? E ela estimula, então, a produção de anticorpos a partir desses epítopos, desses peptídeos, né? Que são injetados com a vacina, né? Estimulando a produção de anticorpos que vão atacar diretamente o vírus. Né? Deixa eu ligar aqui a tecla SAP, ver se eu entendi direitinho. Essa vacina ela tem proteínas fabricadas em laboratório que são semelhantes àquelas coisas, pedacinhos do vírus, vamos dizer assim, ou partes do vírus Exatamente. do coronavírus. Essas proteínas que não são do vírus ou não tem nada a ver com ele, mas são muito parecidas, é que vão funcionar como modelo para o nosso corpo se defender no futuro, é isso? É exatamente isso, exatamente isso. Essa é a grande vantagem. Ela não tem vírus, né? Não há necessidade de manipular o vírus, né, para a produção da vacina. Né? É uma vacina toda estruturada no laboratório. E essa plataforma de vacina, ou seja, esse jeito de fazer vacina, ele já é novo ou já existem vacinas que funcionam desse jeito? Então, a Covax ela tem uma plataforma, né? Essa é uma outra vantagem, né? Porque ela já tem uma plataforma de produção de vacinas, tanto para a veterinária, que utiliza esses epítopos, né? Esses peptídeos, né? Quanto ela também tem uma linha de pesquisa, né? De produção de vacinas terapêuticas para Parkinson, para Alzheimer, tal, que já estão em evolução, né? Já estão em estudo, e que vai e que se junta a essa vacina agora, né, essa produção de vacina. Mas já existe uma plataforma de produção dessa vacina para uso em veterinário. Né? Então, a gente já tem uma plataforma de produção. É uma produção. A outra vantagem é que essa produção, como é uma vacina de peptídeo, né, é muito fácil de produzir, é muito rápido de produzir. Então, a capacidade de produção é muito maior, por exemplo, do que as vacinas que utilizam, por exemplo, adenovírus, né, como a da Oxford, ou a mesma vacina russa, ou outros modelos de vacina. Né? Essa é uma vacina com uma facilidade de produção, uma rapidez de produção muito grande, e isso permite a gente ter uma produção muito grande, se a vacina, obviamente, se mostrar eficaz nos estudos que vêm a seguir. Né? O pessoal aqui já andou tendo várias aulas aqui sobre pesquisa clínica, e o que o DASA vai coordenar é a fase 3 dessa pesquisa no Brasil, né? Na realidade, é uma fase 2/3. Né? A vacina hoje está terminando o estudo de fase 1 em Taiwan, né? Um estudo de segurança. Então, a gente já tem uma fase pré-clínica em animais, que mostrou uma imunogenicidade muito boa, quer dizer, uma capacidade de produção de anticorpos muito grande. Inclusive, quando a gente compara com os estudos das outras vacinas, é a vacina que mais teve capacidade de produção de anticorpos, em termos de quantificação de anticorpos, tanto em imunidade celular, né, quanto em imunidade humoral, ou seja, tanto em produção de anticorpos, né, que a gente já sabe e conhece, né, as pessoas já estão ouvindo falar, quanto aquela imunidade celular, aquela imunidade de memória. E, em ambas essas fases imunológicas, né, a gente teve uma resposta muito boa. Agora, esse estudo de fase 1 é o estudo clínico, né, em uma população. São 60 pessoas que estão demonstrando segurança. A partir do momento que a gente tiver esse estudo de fase 1 publicado, que a gente acredita que até novembro esses estudos já vão estar finalizados e já prontos para publicação, a gente parte então para a fase 2 e 3, que é o estudo em humanos, em um maior número de pessoas aqui no Brasil. A ideia é se fazer esse estudo com 3.000 pessoas, utilizando em torno de 200 pessoas para a fase 2, né, que é um estudo que vai avaliar também segurança e tal, e depois o estudo, o restante
desse número no estudo de fase 3, que aí a gente vai ter o estudo comparativo, né, como vacina de placebo, com placebo e tal, e um acompanhamento em até 2 anos desse grupo, né, 1 ano de eficácia e segurança e mais 1 ano de acompanhamento para avaliação de segurança, completando 2 anos de avaliação, né? Isso que você falou é interessante, porque muita gente não fala disso, né? As pessoas estão imaginando que, bom, nós estamos fazendo a pesquisa da vacina, as pessoas já falam de fase 3 assim, com uma intimidade danada, né? Só que não é bem assim só, né? Não acaba quando a fase 3, de repente, termina em 1 ano, mas isso continua, né? Exatamente. A fase 3, na realidade, ela tem todas essas vacinas, elas têm esse acompanhamento de 2 anos, em que você vai ter que mostrar que essas vacinas são seguras até 2 anos depois da finalização do estudo, né? Só que essa finalização, esse acompanhamento, ele não é necessário para você registrar a vacina. Se você tiver dentro do estudo de eficácia, né, mostrando que ela é segura e eficaz, você pode submeter para registro, né, da vacina. A maior parte dos órgãos, né, de registro nos países está aceitando o que a gente chama de fast track, né, que é você poder apresentar dados, né, robustos, mais preliminares, e eles validam exatamente por ser uma questão de emergência, saúde pública, e aí, a partir daí, os estudos continuam, né? E, obviamente, o registro pode ser retirado se em algum momento se mostrar que a vacina não teve segurança, que teve alguns eventos adversos mais tardios, né? Mas aí, quer dizer, pelo menos, habitualmente, vão se passar na fase 3, pelo menos alguma coisa perto de 3 meses, né? Exatamente. A ideia é pelo menos 6 meses, né? Em torno de 6 meses de fase 3. E essa fase 3 ela vai ser estendida, ela não vai ser feita só no Brasil. Então, a empresa também vai fazer, provavelmente nos Estados Unidos, a gente ainda está vendo, a COVAX está vendo ainda onde outros centros, né, para estender esse número de pessoas. Essas 3.000 pessoas vão ser só no Brasil, né? Mas a gente vai precisar estender esse número, a COVAX vai precisar estender esse número em outros países, provavelmente nos Estados Unidos também. Ou seja, as pesquisas vão acontecer nos locais onde está acontecendo a transmissão do vírus de maneira mais ativa, né? Isso é importante até para poder testar, né? Exatamente. Na realidade, você precisa testar, né, a vacina no lugar onde está tendo transmissão viral, né? Para você ver se aquelas pessoas que vão, de alguma forma, elas acabam estando expostas, né, ao vírus, né? Elas vão estar protegidas ou não através desse estudo de vacina, né? Então, você vai vacinar um grupo com a vacina do estudo e um outro grupo com uma outra vacina, ou com placebo, né? E acompanhar esses 2 grupos. Você precisa que essas pessoas tenham exposição, né? Para que a gente tenha a real dimensão da eficácia dessa vacina. E por isso, né, sempre se escolhe em locais onde você está tendo transmissão. Não adianta você testar uma droga, uma vacina, num lugar onde a doença não existe naquele momento. Uma coisa que eu queria que você explicasse para as pessoas que estão acompanhando a gente, é o seguinte: a gente está vendo um monte de pesquisas acontecendo no Brasil, obviamente, uma parte disso é por conta dessa transmissão comunitária constante no país, mas também porque a gente tem uma base de pesquisa clínica boa, né? Como é que funciona um centro de pesquisa clínica? Para as pessoas terem uma ideia, por que a gente está tendo tanta... Quer dizer, a gente tem centro de pesquisa bom, que estão fazendo aqui, né? Como é que funciona um centro de pesquisa desse? Então, a gente... a grande vantagem do Brasil em relação à pesquisa clínica, de uma forma geral, não só para a vacina, e por isso que a gente tem tanta pesquisa clínica no país, é que o Brasil é um país, primeiro, continental, né? Você tem um número grande de pessoas aqui no país. É um país onde o custo dessas pesquisas é um pouco menor, né? Uma pesquisa nos Estados Unidos tem um custo muito maior, uma pesquisa na Europa tem um custo muito maior, isso entra dentro também da questão da logística toda, né? Mas a gente tem um know-how de pesquisa clínica no país muito grande, com muitas empresas trabalhando nisso, né? Muitos centros de pesquisa, na verdade, são centros de pesquisa trabalhando nisso, centros de pesquisa bem conceituados. A gente tem pesquisa, por exemplo, só para a gente poder entender, pesquisa em vacinas, mas pesquisa em AIDS, em HIV. O
Brasil foi um dos grandes centros de pesquisa de drogas para HIV, de tratamento para HIV, ainda é, né? Um dos países que tem um grande centro de pesquisa. Então, a gente tem uma estrutura para pesquisa clínica aqui no Brasil muito robusta. E isso atrai muito essas pesquisas para o país, porque você não precisa montar toda uma estrutura de pesquisa, você já tem vários centros de pesquisa trabalhando aqui no país em outros protocolos clínicos, outros protocolos terapêuticos ou de vacina, né, que já tem experiência, know-how, né, e isso facilita bastante essa utilização. Basicamente, o que você precisa ter é uma rede, na hora que você tem um centro de pesquisa, uma rede de captação muito boa de pacientes, né, para aquela pesquisa, e uma forma de você ter um dado muito seguro de acompanhamento, porque essas pesquisas são todas muito rígidas em termos de acompanhamento de dados, de sigilo, de guarda desses dados, né? E de informação desses dados para o centro principal, né? E você precisa ter toda essa estrutura montada, a gente já tem isso hoje no país, né? Então, por isso que a gente atrai tanto essa questão da pesquisa clínica e, no caso da Covid, ainda tem essa questão de que o vírus ainda circula de forma intensa aqui no país. Sebado, o Fábio Krebs, que é o nosso colega lá do Rio Grande do Sul, que é médico, trabalhou comigo na Copa do Mundo, inclusive. Fabinho, um abraço. Ele pergunta o seguinte: a vacina que teve reações, deve estar se referindo à vacina da Universidade, a pesquisa da vacina da Universidade de Oxford, se a gente já sabe se ela vai ser abandonada, vai modificar ou alguma coisa desse tipo? Não, a gente ainda não sabe nada sobre os resultados dessa vacina, né? A gente sabe que houve esse evento adverso grave, né? Que foi uma mielite transversa. Agora, isso vai ser avaliado por um comitê independente, isso é importante que seja dito, né? E que vai avaliar se então não é o comitê que está fazendo o protocolo, tal, é um comitê independente que avalia esse evento adverso e vai definir se esse evento adverso teve ou não relação com a vacina, porque isso pode ter acontecido por uma outra causa, por exemplo, doenças virais, outras podem causar esse quadro de mielite transversa, então isso vai ser avaliado, investigado nesta paciente especificamente, e a partir daí definido se há ou não segurança de se manter essa vacina, né, a vacinação, e seguir com o protocolo. A gente ainda não tem essas informações, isso ainda está sendo avaliado, né? E também a gente não sabe se isso vai atrasar ou não o protocolo, porque a partir do momento, por exemplo, que semana que vem se defina que aquilo não teve nenhuma relação com a vacina, esse protocolo volta a ser reativado, né? E o atraso de uma semana é muito fácil você ser retirado, porque você capta os pacientes rapidamente e retira esse atraso, e você consegue manter os prazos estabelecidos inicialmente. Agora, se isso for demorar, ou se isso for definido, por exemplo, como uma reação muito grave e tal, relacionada à vacina, eventualmente até pode ser que a vacina não evolua o estudo, né? Que eu acho pouco provável, mas isso pode acontecer, né? Faz parte do risco, né, de você testar qualquer droga nova, do protocolo de testar qualquer droga nova, qualquer vacina nova, e é para isso que se testa, é para buscar nessa fase algum evento adverso que diga, olha, não vale a pena seguir com essa vacina, ou com essa droga, ou com esse tratamento, porque se mostrou um risco alto, né, apesar do risco da doença. Então, também outra coisa que se pesa muito é qual é o impacto da doença e qual é o impacto do evento adverso, e se vale a pena ou não correr esse risco desse evento adverso, dependendo da gravidade, de toda e do percentual desse evento adverso em relação a todo mundo que fez uso da vacina, né? Deixa eu só fazer um resumo aqui. A Cíntia está perguntando para a gente qual foi a reação. Você falou em mielite transversa. Mielite transversa é uma reação imunológica do corpo da pessoa que, nesse processo de defesa, ataca células da medula espinhal. E aí, enfim. Mas, como você disse, isso poderia acontecer com essa participante da pesquisa, já sabe que é uma mulher, né? Por qualquer outra causa. Eu lembro que na epidemia de Zika, a gente teve alguns casos de mielite transversa, até se pesquisava muito Guillain-Barré, e eu acompanhei pelo menos a descoberta de 2 casos de mielite transversa no Rio de Janeiro. Então, é uma coisa que acontece raramente, né? Como Guillain-Barré também não é uma doença rara, e pode ter acontecido por N causas, né? Exatamente. A gente sabe, por exemplo, que
influenza, gripe, pode levar a Guillain-Barré, né? Ou ao quadro desse tipo neurológico. A própria vacina de influenza pode também levar a uma desmeninização e até a Guillain-Barré também. É raro, né? Aí é aquela coisa, a gente tem que avaliar qual é a frequência desse evento adverso, né? E quanto ela protege, né? Então, se é 1 em, sei lá, 10 milhões, o risco é muito baixo, muito pequeno, e a vantagem da vacina, né, da proteção em relação à doença, né, pelo risco que a própria doença causa, qual é? Qual é o maior risco de morte? É a doença ou um evento adverso? Nesse momento, né, o risco de morte com a doença é muito maior do que qualquer outro risco que tenha de evento adverso que a gente tenha dosado até esse momento. Mas isso, obviamente, pode mudar com o avançar do estudo, né? Então, isso que você comentou também é outra coisa importante, saber se esse evento adverso está relacionado ou não à vacina, porque isso pode não ter nenhuma relação com a vacina, pode ser uma outra causa, né? Isso vai ser feito exames na pessoa, no líquido espinhal, por exemplo, para avaliar se existem outros agentes etiológicos presentes ali, ou se existe uma outra doença de base que essa pessoa tenha e que ela às vezes nem sabe, a gente também não sabe os dados todos, né? A gente precisa, obviamente, quem está no protocolo, quem está atuando ali, é que vai avaliar todo o histórico desse paciente. Isso que você falou dos dados do paciente. Esses dados, vocês vão colher dados de várias pessoas. Como é que é o processo disso? A gente já sabe que, por exemplo, ninguém tem nome, né, depois que entra no processo. E daí? Como é que isso funciona? Você abre o protocolo, né? Aí tem os critérios de inclusão que estão sendo definidos, se vai ser até que idade. Uma das vantagens dessa vacina é que ela se mostrou, na fase 1, bastante segura e com capacidade de desenvolver anticorpos em idosos. Isso é outra coisa importante também, porque às vezes você tem uma vacina, a própria Sinovac já anunciou que a vacina dela foi menos eficaz, menos imunogênica, né, em idosos, na população mais idosa, quando comparado com a população mais jovem. A gente vai testar a nossa vacina também em idosos. Então, vão ter os critérios de inclusão, que vai incluir idoso, até que idade. Idealmente, a gente vai sempre tentar incluir profissional de saúde, que é a pessoa, né, o profissional que tem mais exposto. Então, normalmente, as vacinas todas testam em profissional de saúde, porque é um profissional de maior risco para a aquisição da doença e é um desafio grande para a doença, né? Vai ser uma dose, então a gente está trabalhando com uma dose, porque como ela é muito imunogênica, a gente acredita que uma dose vai ser suficiente, ao invés de 2 doses de algumas outras vacinas, como já estão sendo testadas. Bom, a partir do momento que a pessoa se inscreve, ela vai ter todo um formulário, um termo de consentimento informado, né? Ela assina, ela lê tudo sobre o protocolo, as vantagens, as desvantagens, os riscos, os benefícios, o que ela deve fazer, quantas visitas ela deve ter, e aí, a partir daí, então, a gente faz a randomização é cega, né? Então quem está aplicando, quem está no estudo aplicando a vacina não sabe qual é a vacina que está sendo aplicada naquele paciente, né? Naquela pessoa, na realidade, e se vai ser a placebo ou se vai ser a vacina do estudo, nem a pessoa que está tomando sabe também, e a partir daí essa pessoa ela volta em consultas frequentes durante todo esse período de 1 ano, né? E depois de 2 anos, para a gente avaliar. Se ela ficou doente, vai coletar exames laboratoriais, né, avaliar qualquer evento adverso, né, que possa ter acontecido durante aquele período e avaliar resposta. Então, a gente vai ter coleta de PCR nos sintomáticos. Quem ficar sintomático para quadro respiratório, tanto no grupo placebo quanto no grupo da vacina do estudo, vai colher PCR. Isso é uma outra diferença do estudo. A gente quer saber se, eventualmente, a pessoa que ficou doente, ela tem uma carga viral maior ou não, ou mais baixa. E aí comparar isso no grupo que tomou a vacina no grupo que não tomou a vacina. Ou seja, mesmo que a pessoa tenha tomado a vacina e, eventualmente, tenha evoluído com doença, né, se essa doença significou uma carga viral menor, uma chance menor dela transmitir, por exemplo. Isso mostra também uma vantagem de segurança em relação a esse paciente. Mas vai colher os demais exames todos, sorologia, tudo, né, para a gente avaliar o estado imunológico e o restante dos exames de saúde dessa pessoa, né, de acordo com o protocolo. E, obviamente, as pessoas que são vacinadas, que são voluntários, elas têm um telefone que a qualquer momento elas podem ligar para o centro de pesquisa para informar qualquer evento adverso, qualquer coisa diferente que ela tenha
sentido naquela vacina. Porque qualquer informação dessa pessoa que se vacinou é importante. Isso é remetido ao centro principal de estudo, né, a COVAX, para avaliação. Foi isso que aconteceu, certamente, com essa paciente na vacina da Oxford. A paciente deve ter ligado e avisado, olha, estou me sentindo mais fraca, ou estou com formigamento nos pés e tal, e, obviamente, não precisa ser na visita, né, programada. Antes disso, essa pessoa é chamada para ser avaliada no centro de estudo, no centro de pesquisa, para ser avaliada. Isso tudo vão ser programados 5 visitas. A princípio, a gente já está desenhando o protocolo, mas a princípio em torno de 5 visitas durante esse período de 1 ano, né, para a gente fazer toda essa avaliação dos participantes do projeto. E aí esse dado todo depois é agrupado, é avaliado, na frente, lá no final, a gente, depois de alguns meses, né, o protocolo vai definir se vai ser depois de 6 meses, 7 meses, a gente faz uma primeira avaliação, aí um grupo específico, não dos pesquisadores que estão envolvidos no recrutamento, mas um grupo independente, faz a avaliação, vai dissegar, né, vai abrir o estudo, então vai saber quem tomou o placebo, quem tomou a vacina do estudo e vai avaliar a eficácia em termos de imunogenicidade, capacidade de produção de anticorpos, se alguém ficou doente em algum dos grupos e avaliar depois estatisticamente se houve diferença nesses grupos para se avaliar a eficácia da vacina. Então, você avalia tanto a imunogenicidade, que é a capacidade de produção de anticorpo, quanto a eficácia, que é a capacidade de proteger contra a doença e de proteger contra a doença grave também, que isso é um outro ponto de desfecho, né? Que é, mesmo que a pessoa tenha ficado doente, né? Se num grupo que tomou vacina ela teve doença grave, mais doença grave ou menos doença grave do que no grupo que tomou placebo, né? O que se espera é que menos gente fique doente no grupo da vacina do estudo, e se ficou doente, menos gente tenha doença grave do que no grupo que não tomou a vacina do estudo, que tomou o placebo. Isso numa doença que tem aí, vamos dizer, 20% de pacientes com complicação, fica até difícil, né? Você vai precisar de ter realmente, é por isso que até perguntaram por que precisa de 3.000, né? Na verdade, precisa de 3.000 do Brasil, com 3.000 de outro lugar, com 3.000 de outro lugar. Porque se 20% das pessoas, de cada 10, vamos dizer assim, para ficar mais fácil a conta, 2 vão complicar, você precisa, para você saber se você protegeu esses 2, você vai ter que vacinar muita gente para poder saber, né? Os centros regulatórios têm normalmente exigido em torno de 30.000 participantes, né? 15.000 em cada grupo, né? Para poder registrar essas vacinas. Então, você precisa realmente de um número grande para poder ver se houve diferença estatística, porque como boa parte evolui de forma pouco sintomática ou assintomática, para você avaliar se aquela pessoa ficou grave ou não, você vai precisar de um N, né? Um número de pessoas estudadas muito grande. Claro que você avaliar se a pessoa ficou doente ou não, né, você talvez precise de menos pessoas, né, porque você aí não é só a questão de complicar, ou seja, se a gente tem aí quase 1 milhão de óbitos acontecendo no mundo, né, mas você tem aí, só no Brasil, 4 milhões conhecidos de casos, a gente acredita em torno de 20 milhões, 30 milhões de pessoas doentes, né, aí é mais fácil de você conseguir você vê que é uma vacina que tem uma doença que tem uma transmissibilidade muito grande, né? Então, é uma doença que causa infecção muito facilmente. Então, aí você consegue, com os exames, com sorologia, com PCR que você vai realizar, você consegue saber quantas pessoas se infectaram, independente de ser sintomáticos ou assintomáticos, ou até pouco sintomáticos, né? ou os graves, avaliando um número menor de pessoas. Agora, para avaliar doença grave, evento adverso doença grave, né? Realmente você vai precisar de um número maior de pessoas no estudo para poder avaliar se a vacina protegeu em relação à doença grave ou não. Senão, às vezes, os números ficam muito próximos uns dos outros, né, dos dois grupos, e você não consegue ver se houve diferença estatística entre os dois grupos. Roberto, a pergunta que não quer calar, todo mundo está fazendo aqui na live, qual a sua aposta para a chegada de uma vacina? Olha, eu sou sempre muito conservador em relação a estudos de vacina, né? Desde o começo tenho falado que uma vacina, para ser segura e a gente testar segurança e eficácia numa vacina, a gente precisa, não se assustem, a gente precisa normalmente de 2 a 3 anos. É óbvio que a gente vai pular muitas etapas na vacina
para a Covid-19. Por que a gente vai pular as etapas? Porque a Covid-19, a maior parte das fases iniciais dessas vacinas, elas já foram testadas na época da SARS, né? E também com o aparecimento da MERS, né, do coronavírus do Oriente Médio, que é uma doença grave, muitos laboratórios já vinham testando vacinas, plataformas de vacinas para coronavírus. Então, na realidade, se aproveitou muito dessas fases iniciais pré-clínicas, tal, né, das vacinas e as plataformas, né, do que já existia de estudos para SARS e para MERS, de outros coronavírus, né? E isso fez com que a gente conseguisse pular etapas para essa vacina, porque basicamente isso só mudou o vírus, né? Então, a plataforma, né, que estão sendo testadas são as que já existiam, que já estavam sendo estudadas para essas outras vacinas. Então, eu acredito que para a gente ter uma vacina com segurança, a gente só vai conseguir ter essa vacina disponível para um número grande de pessoas no final do primeiro trimestre, do primeiro semestre do ano que vem. Eu acredito que lá para maio, junho, a gente vai ter uma vacina. Então, assim, essas pessoas dizem que vão ter a vacina já pronta para vacinar em janeiro, até pode ser, mas será que a gente vai ter segurança suficiente, né, para a gente poder realmente oferecer essa vacina em janeiro? Né? A gente está vendo agora, né, um único evento adverso já atrasou uma das candidatas, as vacinas candidatas. A gente tem que ver se essas vacinas vão ser eficazes ou não, qual é a eficácia, qual é a capacidade de produção de anticorpos que essas vacinas vão ter. Tudo isso, né, demanda tempo. A ciência tem o seu rito. Eu sempre falo isso. A ciência tem o seu rito e tem o seu ritmo. Você apressar a ciência nunca dá certo. Né? A gente pode apressar um pouquinho, queimar algumas poucas etapas, mas as etapas elas precisam existir. Eu preciso ter pelo menos 6 meses de avaliação da vacina. Eu preciso, por exemplo, para você conseguir 30 mil voluntários, não é em 2 dias que eu consigo 30 mil voluntários. Você precisa de tempo, as pessoas precisam se apresentar, tem todo um protocolo, uma burocracia para você inscrever, uma papelada enorme, você não tem noção do que se preenche, né, em termos de segurança e tal, para você colocar cada pessoa num protocolo desse tipo. Então, eu, sinceramente, não acredito que a gente tenha uma vacina. É possível que a gente já tenha uma vacina pronta, registrada, no início do ano que vem. Mas para dizer assim, essa vacina vai estar disponível para vacinar uma grande população, vamos começar a vacinação em massa no Brasil, acho pouco provável que a gente tenha isso antes do final do primeiro semestre do ano que vem, de 2021. E aí vem uma pergunta aqui que é até interessante, o Joca está perguntando a relação da possibilidade do Brasil chegar no saldo ponto da imunidade de rebanho antes da vacina. Acho muito pouco provável, tá? A gente ainda não sabe exatamente qual é esse ponto de imunidade de rebanho, e esses números vêm caindo, esse percentual de pessoas atingidas vem caindo, mais ou menos em torno de... A gente hoje fala em torno de 30%, 40%, mas a gente hoje no Brasil tem aí nas projeções em torno de 10%, 20% nas cidades com maior número de casos, 25%. Talvez Manaus, né, seja uma das cidades que esteja mais próxima de atingir a imunidade de rebanho, mas você vê, a gente está tendo casos. Então, para a gente ter uma imunidade de rebanho, para diminuir muito o número de casos, eu acho que ainda está longe. Tá? A gente precisaria dobrar, triplicar o número de pessoas hoje infectadas no Brasil. Vamos lá, a gente tem 210 milhões de pessoas no país. A gente acredita hoje que tem em torno de 20 milhões, 25 milhões de pessoas infectadas, se a gente levar em consideração a subnotificação. A gente está com menos de 10%, em torno de 10% ou menos de 10% da população infectada. A gente precisaria dobrar o número de pessoas infectadas. Espero que a gente não chegue nesse número realmente, para a gente não ter mais óbitos, como a gente já está tendo aí em termos de óbitos dessa doença. Então, eu espero realmente que a gente consiga chegar com uma vacina a tempo de proteger o maior número de pessoas possíveis para a gente evitar o maior número de casos, o maior número de óbitos e a vacina chegar muito antes da gente atingir a imunidade de rebanho, porque seria catastrófico a gente ter essa imunidade de rebanho atingida com o número de casos que é necessário para isso e o número de pessoas que, obviamente, iriam falecer percentualmente em relação a esse número total de casos de infectados. Essa conta que você explicou é muito importante, porque ainda tem gente que, por incrível que pareça, ainda segue com essa ideia que, na minha opinião, é genocida de se buscar imunidade de rebanho como método de combater uma epidemia, né? Cara, quero te agradecer muito pela sua paciência, pelo seu tempo, pela sua expertise aqui, conversando com a gente sobre esse assunto.
E sempre que tiver uma novidade aí dessa vacina nova, a gente vai pedir para você falar para a gente. Ok, sem problema. A gente está pensando, trabalhando para iniciar o recrutamento aqui no Brasil, né, os estudos aqui no Brasil a partir do início do ano que vem, então em janeiro, fevereiro. Mais uma vez, ninguém está disputando aqui quem vai chegar primeiro, né, qual a vacina que vai chegar primeiro no país. A gente vai precisar de várias vacinas, de vários produtores, né, então quanto mais vacinas disponibilizadas, vai ser melhor para a gente, né? Então essa é a ideia. É possível que algumas vacinas cheguem antes, certamente, né? Mas assim, a gente vai precisar de um número muito grande de vacinas. Quanto mais players, quanto mais empresas estiverem desenvolvendo vacinas, melhor para todo mundo, né? Porque a gente vai ter maior disponibilidade. São 7 bilhões de pessoas no mundo, a gente vai precisar de muita vacina para vacinar todo mundo. Uma coisa que eu esqueci de perguntar, não posso deixar de falar. Você acha que o Brasil consegue ter a logística necessária para essa vacinação em massa desse tamanho? Quer dizer, se a gente pensar que quer vacinar todo mundo, são 200 milhões. Se a gente quiser pensar em 70%, nós estamos falando aí de 140 milhões de doses. Né? A gente consegue fazer isso? Olha, a gente tem uma questão aqui no Brasil que é um Programa Nacional de Imunização que é muito, muito reconhecido mundialmente, muito bem avaliado, e a gente tem uma experiência muito grande de vacinação no país. É o país que tem o maior número de vacinações, de capacidade de vacinar o maior número de pessoas no mundo, né? Um programa público desse tipo é muito reconhecido. A gente tem uma capilaridade de vacinação, a gente consegue, o PNI, né, o Programa Nacional de Vacinação, consegue vacinar no meio da floresta amazônica, lá o barquinho lá, né, e vacina aquelas comunidades ribeirinhas, tal. A gente tem uma estrutura de vacinação, ela foi desmantelada um pouquinho nos últimos anos, né, sem a questão política, não é nesse governo, mas nos últimos anos, né, ela tem sido desmantelada, e a gente está vendo resultado aí com essas epidemias de sarampo, né, e outras doenças que estão retornando por causa da baixa vacinação, mas ainda é um programa muito robusto. Eu acho que o maior desafio não é nem o programa, a capacidade de vacinar, mas são os insumos. Né? Isso já tem sido discutido no mundo inteiro. Quantidade de frascos que você vai precisar para envasar esse número grande de vacinas no mundo inteiro, quantidade de seringa, de agulha. Essa logística é que eu acho que o Ministério já deveria estar começando a trabalhar, espero que eles já estejam se preocupando com isso, para trabalhar em relação a esta logística de envasamento, né, de aquisição de seringa e agulha. São poucos produtores mundiais que produzem esse frasquinho da vacina, ou mesmo as vacinas com seringa. Essas vacinas certamente vão ser produzidas em frascos multidosos. Você vai precisar vacinar milhões de pessoas, você não vai produzir uma a uma, você vai produzir frasquinhos com 10, 15, 20 doses da vacina e vai utilizando, porque com frasquinho daquele você vacina 20, 30 pessoas rapidamente, você não vai. Um dos problemas de você ter o multidose é que às vezes você vacina uma pessoa, vacina de febre amarela, você tem 10 doses, você tem que usar ela no mesmo dia que abriu. Né? Então, se você vacina 3 pessoas, não vacinou mais ninguém naquele dia, você tem que jogar o resto fora. Essa vacina não vai ter esse problema, né? Vai vacinar 10 pessoas facilmente por dia, né? Muito rapidamente. Então, esses frascos, né? A gente precisa investir na capacidade de produção. Não é quem produz a vacina que produz o frasco. Então, você tem que comprar o frasco para envasar. Então, essa que para mim é a maior dificuldade logística no mundo inteiro, não é só no Brasil, não. E o Ministério da Saúde espero que já esteja ciente disso e esteja se mexendo para organizar essa logística para a gente poder ter essa vacinação publicamente, né, com o PNI, no país inteiro, rapidamente sendo implantada, né, a partir do momento que a gente tenha a vacina pronta para usar. Bom, muito obrigado. Vamos terminar a nossa conversa. A gente está cobrando isso também quase todo dia aqui, Alberto. Quero te agradecer de novo pela sua presença, agradecer a presença de todos. Olha só, gente, eu estava olhando um pouquinho antes da live, faltam 7 pessoas para eu chegar a 5 mil seguidores. Eu espero ter chegado depois disso. Não, se eu não cheguei, poxa, aí pede para a titia, pede para o primo, pede para o vizinho para me seguir, porque a gente quer chegar um pouquinho mais até 10 mil para poder oferecer aquelas coisas que o Instagram oferece, oferecer link, poder puxar a setinha para cima para poder mostrar outra coisa. Hã? Pesquisas, poder mostrar direto a pesquisa, mostrar o link direto. Então, chama todo mundo para entrar no nosso Instagram. Bom,
De novo, muito obrigado a todo mundo que está comigo aqui, que está acompanhando todos os dias, desde 31 de janeiro. A gente está nessa história junto e vamos continuar junto, tá? Beijo do Doc para vocês. Ó, sextou, malandro. Seguinte, segunda-feira eu tô de volta. Até mais. Tchau.